Olá pessoal, tudo bem? Meu entrevistado de hoje é o Eduardo Souza, diretor do filme Olhos d'Água, que foi o filme escolhido para a estreia do Cine Sindimé, filme que conta a história do cinema em Belém. Muito interessante, uma pesquisa de praticamente 10 anos, né, Eduardo? E você vai conferir tudo, vai saber essa grande história no programa Saúde Alerta, que já está no ar. Eduardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. 10 anos de pesquisa, um trabalho imenso, né? Conta a história do cinema em Belém, mas a gente que acompanhou e viu o belo trabalho, você viajou muitas partes do mundo para contar essa história. Fala pra gente como é que nasceu essa... O que te motivou a fazer um trabalho colossal, tão grande como esse? Eu que agradeço, em primeiro lugar, aqui a participação no programa. E assim, o Olhos d'Água é um filme que levou 10 anos para ser feito, né? Boa parte desse tempo foi praticamente só de pesquisa, né? Uns 7, 8 anos de pesquisa, mais 2, 3 anos para finalizar o filme. E deu um trabalho bem grande mesmo, além do tempo, realmente não foi um trabalho simplesmente aqui em Belém, né? A gente viajou muitos países na Europa, fomos à Itália, fomos à Holanda, fomos à Espanha, França, Estados Unidos, né? Em busca de material, porque a maior parte desse acervo, dessa história do cinema em Belém está realmente fora do Brasil, e fomos atrás dessas filmotecas, cinematecas, livrarias, e todas foram bem parceiras nossas. Quando a gente fala de um prazo tão grande, um tempo tão grande de produção, a gente está acostumado, esses grandes filmes são produzidos em 5 anos, 10 anos é um tempo que se produziriam duas superproduções. E nesse tempo todo, assim, tiveram percalços, eu imagino, chegou a se pensar em desistir, eu sei que a gente não tem muito esse incentivo, não tem muito dinheiro, como é que você conseguiu levar até o final ali? Assim, a gente teve um apoio muito importante, né, que foi do Banco Pará, que patrocinou através da Lei Rouanet, e graças a isso conseguimos realmente produzir o filme. Sem isso não teria como, porque realmente, além da produção audiovisual ser uma coisa basicamente cara mesmo de se produzir e tudo mais, esse especialmente precisou dessas coisas, dessas viagens, dessas idas, muito direito autoral. É um filme que trabalha com essa parte de muito acervo, né? Então era um filme que custava muito caro por conta dessas coisas, né? Assim, a maior parte desse acervo que nós encontramos também são materiais muito antigos, então tem um trabalho de digitalização, de tratamento de imagem, de pós-produção, que também é muito caro no cinema, então ele naturalmente é um projeto caro, mas conseguimos, enfim, terminar do jeito que a gente idealizou, pensamos e tudo. E assim, ele foi um filme que também foi sendo construído à medida do tempo da pesquisa. Ele foi se transformando, ele foi se adequando à medida de que nós descobrimos coisas. O projeto iniciou, e assim, a história do cinema na Amazônia, fechamos no Pará, que era onde realmente a história aconteceu mais, e acabamos ao longo do início da pesquisa descobrindo que existia um pré-cinema. Antes da história do cinematógrafo, houve milhões de outros instrumentos e pessoas que trabalhavam formas de projeção de imagem, que era a fantasmagoria, a lanterna mágica, cosmoramas, silforamas, eram coisas que são pouco conhecidas e que tudo isso passou por Belém, no final do século XIX ainda, né? Eu consegui até alguns registros do final do século XVIII, já aconteceram algumas projeções aqui. E aí isso me interessou mais do que falar do cinema em si e tudo mais, e a gente fez atrás dessa história. Eduardo, me diz uma coisa, muitas coisas às vezes ideias nascem, às vezes uma conversa de bar, uma brincadeira com amigos. Como é que nasceu a ideia desse projeto? Olha, esse projeto nasceu, na verdade, a partir das minhas conversas com meu avô, né, que antes dele falecer era um parceiro muito grande. Eu conversava muito com ele, ele gostava de contar muita história de Belém antiga, ele viveu muita coisa aqui de Belém, sabia de muita história, e isso sempre me fascinou demais, essas histórias de Belém antiga, né, por tudo que aconteceu. Um bom contador de história, né? É ótimo, né, e aí eu escutava muito, eu era um bom escutador também, então era uma boa parceria, eu escutei muita coisa, e isso foi me inspirando a fazer algum trabalho sobre Belém. E a partir da amizade que eu desenvolvi com o Pedro Veriano, que é um memorialista famoso aqui de Belém, sabe da história toda do cinema aqui, eu juntei um pouco das histórias do meu avô com a história dele e vi que tinha aí alguma coisa interessante para se contar, que é a história do pré-cinema na cidade de Belém, né? Que Belém foi uma referência para isso por conta do porto, a borracha, toda aquela história que aconteceu, e era um ponto de chegada de quem vinha para a gente vai chegar nesse ponto aí que eu acho que é bastante interessante comentar. Eu estou ainda tentando entender o produtor, porque é um trabalho fantástico, colossal. É um trabalho de pesquisador. É a tua linha já trabalhar, gostar de pesquisa, porque é um comportamento de catalogar mesmo, um trabalho muito técnico. Exatamente. E a gente sabe, a gente que trabalha com comunicação sabe que não é todo
diretor, produtor que tem essa pegada de pesquisa. Né? Sim, isso é verdade. Não, eu gosto muito dessa coisa, né, de realmente pesquisar. A história de Belém é uma história que me encanta muito, então para mim foi até fácil, porque era uma coisa que eu já vinha fazendo antes de acontecer o filme. Eu tenho um grande acervo de Belém, né, por conta dessa minha história com pesquisa, né, uma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo, e só fui adequando, né, como eu fui te falando. E aí acabei, então para mim não foi muito doloroso essa parte. Eu sei que para muita gente porque realmente é uma parte que não é que seja chata, mas ela é demorada, realmente. A gente tem muita frustração ao longo do tempo, a gente acha que vai encontrar as coisas, acaba não encontrando, mas em compensação acaba encontrando outras histórias. Então isso fiz com o maior prazer, assim, sabe? Legal. E tivemos o apoio também de vários pesquisadores, historiadores, que foram consultores do projeto, que ajudou muito aqui, né? Eu imagino, Eduardo, que o Sindicato dos Médicos ter escolhido o filme, eu achei super, todos que saíram do filme saíram super felizes, né? E acharam, o sindicato acertou em ter escolhido o filme para inaugurar, porque ele fala realmente desse resgate. Uhum. Eu achei muito emblemático o convite, porque ele fala justamente sobre, o filme fala justamente sobre os espaços de Belém que eram dedicados à cultura, especialmente cinema, e que foram sumindo, né? Então Belém já chegou a ser uma das capitais brasileiras que mais teve cinema, né? Ao mesmo tempo acontecendo. Tem o Cinema Olímpia, que é o mais antigo do Brasil em funcionamento, teve a segunda Casa de Cinema do Brasil, depois da Casa do Rio de Janeiro. A primeira foi aqui em 1907 ainda. Então assim, Belém realmente teve uma história muito forte com o cinema e que está acabando. E inaugurar um cine-teatro com o Olhos d'Água é bem interessante. Legal. Assim, né? A gente tem um tempo tão curto, tem tanta coisa para te perguntar. Uma das coisas foi, eu particularmente que assisti o filme, e o que mais me impressionou é de que como aquele mundo não existe mais, era um mundo tão pujante, era um mundo de tantos sonhos, de tanto idealismo, um mundo de inovações, né? E não existe mais, a gente parece que perdeu em algum momento. Eu vi que Belém estava recebendo ali o mundo, né? O mundo. Não existe mais. O mundo estava em Belém, realmente, né? E aí eram aventureiros, eram mascates, mas era o que tinha de melhor no mundo, tava... O que tinha de melhor no mundo em termos de mágica e espetáculos visuais passou por Belém. Isso tem garantido e provado historicamente que os maiores mágicos realmente do mundo nessa época, que traziam essas novidades, se apresentaram em Belém, né? Antes de se apresentar em Montevidéu ou Buenos Aires, que eram os lugares, e até o Rio de Janeiro nessa época dele. Então tem uma história muito próxima. A gente, não falando, eu não quero entrar muito na questão econômica, né? E o nosso tempo está acabando, não vai dar para a gente conseguir desenvolver tudo, mas assim, Belém teve sim uma oportunidade, eu acho que devia ter uma herança cultural maior. Não, teve muito, teve espaços dedicados a isso, né? Muita gente que fez essa história acontecer, e depois da queda da borracha realmente em 1912 a coisa foi tomando outros rumos e nunca mais voltou a ser o que era, assim. E eu espero que com ações como essa do Sindimepa se espalhe e outros cine-teatros apareçam, né? Belém volte a respirar um pouco mais cinema, história. Eduardo, história muito bacana. Olha, e para quem não conhece, você que não conhece o filme do Eduardo, que é o Olhos d'Água. Eduardo, como é que a gente consegue acessar o teu filme? O Olhos d'Água chama Olhos d'Água da Lanterna Mágica, o cinematógrafo. Ele está atualmente passando no Cine Brasil TV, que é um canal que tem na Sky, não tem na net, mas enfim, está passando lá, vai passar durante 2018 com várias reprises, e a gente ainda não colocou na internet por conta do contrato que nós temos com a televisão, mas daqui a um ano vai estar liberado na internet. Obrigado, Eduardo. E obrigado você que ficou com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, um tema bastante interessante, light. A gente não está sempre só falando de problemas, o programa Saúde Alerta também é cultura. Obrigado. A gente se vê na próxima semana então com outras novidades da saúde e outros temas importantes. Até lá.